Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria, certinho? Então, vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês. Qualquer dúvida, pode estar me procurando, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre propriedades da matéria. Só que antes, a gente tem que lembrar o que é matéria. Então, matéria é tudo aquilo que tem um peso, uma massa e ocupa um lugar no espaço. Então, por exemplo, uma mesa, uma cadeira, tudo isso é matéria. Por quê? Porque ela tem um peso, ela tem uma massa e ela também ocupa, então, um lugar no espaço. Lembrando que a matéria, ela pode se apresentar de três formas, três estados: o estado sólido, líquido e gasoso. Então, por exemplo, o oxigênio que a gente respira, ele é uma matéria, tá? Só que ele está no estado gasoso, ok? Então, tudo aquilo que tem um peso e que ocupa, então, esse lugar no espaço, nós chamamos de matéria. As propriedades da matéria, a gente pode dividir em duas: as propriedades gerais e as propriedades específicas. Hoje a gente vai tratar desses dois tipos, certinho? Então, vamos lá. Então, as propriedades da matéria são características físicas ou químicas que nelas existem e servem para diferenciar os materiais. Então, são aquelas características, cada matéria vai ter uma específica, vai ter uma diferente, e algumas características todas as matérias vão apresentar. Então, as propriedades podem ser classificadas em dois tipos, como eu falei anteriormente. As propriedades gerais, que todos os tipos de matéria apresentam, e as propriedades específicas, que a gente vai ter uma diferenciação de acordo com a matéria, que por sua vez se dividem em químicas, físicas, organolépticas e funcionais. Certinho? Então, vamos lá. Propriedades gerais da matéria. As propriedades gerais da matéria são características que se aplicam a qualquer matéria, independente da sua constituição. Então, são aquelas características que todas as matérias vão apresentar, que são massa, volume, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compreensibilidade, elasticidade, indestrutibilidade, extensão e descontinuidade. Então, essas são as características gerais que todas as matérias apresentam, ok? A gente vai ver cada uma delas agora. Então, massa corresponde à quantidade de matéria de um corpo. Então, massa, resumidamente, é o peso, tá? Então, a massa ela pode ser expressa em quilograma, grama e miligrama, certinho? Então, é o peso daquela matéria. Volume corresponde ao espaço ocupado pela matéria em qualquer estado físico. Então, esse volume, ele pode ser expresso em litro, mililitro, certinho? Vai ser o espaço, o volume, então é o espaço que essa matéria vai ocupar. Inércia corresponde ao espaço ocupado pela matéria em qualquer estado físico. Então, olha só, o nosso corpo, quando você está dormindo, você está em processo de inércia, você está com o corpo em repouso. Então, você precisa de uma ação que faça sair desse repouso, certinho? Então, inércia é o estado, então, o espaço ocupado por essa matéria. Então, quando você está em repouso, quer dizer que a matéria do seu corpo está em inércia, ok? Próximo. Impenetrabilidade. Não há possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Você já escutou essa frase? Então, por exemplo, vou dar aqui com a caneta. Então, aqui a gente tem duas canetas. Eles não estão ocupando o mesmo lugar, tá? Só vai ocupar o mesmo lugar se um penetrar no outro. Então, isso não acontece na matéria. Por isso que é impenetrabilidade, ou seja, uma matéria não é capaz de penetrar na outra. Cada uma tem seu espaço tem o seu espaço no universo, ok? Divisibilidade. A matéria pode ser dividida em diversas partes muito pequenas. Lembra, a matéria ela é constituída por átomo. Então, eu posso dividir essa matéria? Posso, tá? Então, quanto mais eu for dividindo, menor vai ficar essa matéria. Então, se eu for pegar o lápis, por exemplo, uma caneta, e for vendo as partículas menores, a gente vai até chegar ao átomo, ok? Então, essa matéria ela consegue ser dividida.
compressibilidade. Ocorre a redução do volume da matéria mediante aplicação de pressão. Então, se eu pegar, por exemplo, um balão, eu encho o balão. Se eu for apertando esse balão, eu não vou comprimir o ar que está dentro desse balão. Então, toda a matéria, ela pode ser o quê? Compressível, tá? O ar, a gente pode compreender, então é comprimir, tá? Exercer uma pressão sobre essa matéria, certinho? Elasticidade, ao regresso do volume da matéria após a força de compressão cessar. Então, se eu pegar um balão, encher o balão, se eu apertar o balão, ele vai comprimir. Só que se eu tirar essa pressão, ele não vai voltar ao tamanho original. Isso é elasticidade. Então, a matéria, depois que ela sofre uma compressão, ela volta àquilo que ela estava anteriormente, ok? O estado anterior. Indestrutibilidade. Não se pode destruir ou criar a matéria. O que ocorre são transformações. Então, a matéria, ela não pode ser destruída. Ela vai ser transformada. Por exemplo, se eu pegar um copo de água e colocar no freezer, eu vou estar acabando com a água? Não. Eu vou estar simplesmente transformando aquela matéria. Então, ela vai sair de um estado e passar para o outro. Ok? Extensão é a capacidade de ocupar lugar no espaço. Então, vocês ocupam uma extensão, a sua casa ocupa uma extensão. É ocupar, né? Esse é bem tranquilo. É ocupar, então, lugar no nosso espaço. Descontinuidade. Existem espaços na matéria que não são visíveis a olho nu. É como se tudo fosse poroso, só que a gente não consegue ver, ok? Então, essa caneta, por exemplo, a gente vai ter espaços na formação do plástico? Vai. Então, toda matéria, ela tem como se fosse poros, quer dizer que ela não está exatamente maciça, ela não é exatamente maciça, ok? Então, sempre vão ter lugares vazios no interior da matéria, certinho? E as propriedades específicas da matéria são características determinadas de forma experimental. Então, essas características serão diferenciadas de acordo com cada matéria, que é solubilidade, ponto de fusão, que a gente falou no Zoom, né, na aula passada, ponto de ebulição, tenacidade, dureza e densidade, ok? Solubilidade é a característica que uma determinada matéria apresenta de dissolver outra. Então, por exemplo, a água, ela é um tipo de solúvel para dissolver o cloreto de sódio, tá? Então, o cloreto de sódio, ele é solúvel em água. Então, a gente fala que a água, por exemplo, ela apresenta solubilidade universal. Então, ela é capaz de solubilizar vários tipos de matéria, ok? Ponto de fusão. Fusão a gente sabe. Fusão é quando sai do estado sólido para o estado líquido. Cada matéria apresenta um ponto de fusão diferenciado. Eu lembro que lá no Zoom a gente falou da água. Então, para a água sair do estado sólido para o estado líquido, ela tem que estar acima de 0 grau. Tá? Porque 0 grau é o ponto de solidificação, é quando ele vai virar gelo. Então, para ele sair desse ponto de solidificação para líquido, tem que estar acima de 0 grau, certinho? Já o ferro, ó, deixa de ser sólido e passa para o líquido a 1535 graus Celsius. Então, ele precisa de uma temperatura muito superior à água. Então, cada matéria vai ter um ponto de fusão diferente da outra, ok? Ponto de ebulição é quando sai do estado líquido para o estado gasoso. Lembra que a gente falou isso também lá na aula do Zoom. A água, por exemplo, para ela sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, ela tem que dar a 100 graus Celsius, ok? Para ela virar vapor. Já o metal, o mercúrio, ele precisa de 356,9 graus Celsius. Então, cada matéria vai ter um ponto de ebulição diferente, ok? Tenacidade é a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto que outra matéria. Olha o exemplo que ele dá. Quando uma pedra é arremessada no vidro, este se quebra, ou seja, a pedra é mais tenaz que o vidro. Então, a pedra ela é mais dura do que o vidro, ela é mais resistente do que o vidro, ok?
Dureza é a capacidade que uma matéria apresenta de riscar a outra, tá? Cuidado para não confundir com tenacidade. Tenacidade é resistência. Dureza é riscar outra matéria. Um exemplo é quando uma pedra arranha o vidro de uma janela. Ou seja, a pedra é mais dura do que o vidro, porque o vidro consegue ser arranhado, ok? Densidade. A densidade é a relação entre massa de um material e o volume por ele ocupado. A densidade é a relação existente entre a massa e o volume de um material a uma dada pressão e temperatura. Sobre densidade, a gente vai ter uma aula específica sobre densidade. Por quê? Que a gente vai fazer cálculos, tá? Para calcular essa densidade. Então, na próxima aula, eu vou ensinar vocês para como, então, fazer a modificação de dados, tá? A transformação de dados e também o cálculo da densidade. Então, para a densidade, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa da massa e a gente precisa do volume, certinho? Então é isso, gente. Hoje a aula é bem tranquilinha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar. Peço que leiam o PDF que eu vou mandar, tá? Com bastante atenção. E daqui a pouquinho eu mando as atividades para vocês, tá bom? Beijo e qualquer dúvida é só me procurar.